enfim, para fechar nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre uma outra classe gramatical, que é bem polêmica aí, dentro das opiniões dos gramáticos, porque muitos não consideram mais essa classe como uma classe gramatical, mas sim como uma junção de palavras, né, que entram dentro de todas as outras classes gramaticais, ou que são propriamente classes mais semânticas do que morfológicas, por um motivo muito simples. A classe das interjeições é uma classe que tem uma variação, e aí vou explicar porque, né, essa variação não tem a ver com essa que está escrita aqui. Ela tem uma variação, mas de língua para língua, de cultura para cultura, e é uma classe, né, um conjunto de palavras que tem uma mutação muito grande. E por isso ela é até difícil, né, é até mais complicado de ter uma classificação mais fixa, porque varia e muda, né, muito com o passar do tempo, varia de acordo com as pessoas que falam, com a idade das pessoas que falam, e tem aí muitas divergências entre essas definições, ok? Mas, enquanto classe morfológica, então, já que vocês podem encontrar aí em alguma prova, em alguma problematização, né, dentro da morfologia. Como ela é definida? Bom, ela é um tipo de palavra, né, ou partes de palavras, ou até mesmo frases, que expressam, tá, sentimentos, emoções e sensações. São aquelas palavrinhas que nós balbuciamos, que nós deixamos de escapar quando nós estamos conversando com alguém, quando nós estamos concordando ou estamos querendo mostrar alguma admiração, alguma expressão, alguma emoção para essa pessoa que está ouvindo, certo? Ou até mesmo quando nós sozinhos estamos aí pensando em alguma coisa e tropeçamos e de repente um som sai, né, da nossa boca para indicar a expressão de dor, por exemplo. Por esse motivo, está muito mais atrelada à classificação semântica do que morfológica. Essa classe, que é a classe das conjunções, ela indica muito e vai variar muito de acordo com a confalante. Enquanto nós temos aí, né, algumas que já são fixas e eternizadas pela cultura, né, brasileira, já que nós estamos falando da língua portuguesa, muitas outras vão surgindo e vão se integrando aí dentro da língua. Mas por que então que eu disse que ela é invariável aqui, se eu estou dizendo que ela varia de acordo com pessoas, com idades, com tempos, com épocas diferentes? Bom, ela é invariável no sentido morfológico. Ela não tem flexão, ela não varia em gênero, modo, número, ok? Se é em pessoa, isso não varia realmente. Ela é uma palavra invariável, tá? Então não confundam quando eu digo que ela tem variações dentro de si própria. As variações são em relação à cultura, em relação ao falante e não em relação à palavra propriamente, ok? Quais são as classificações que a gente pode encontrar por aí? Bom, eu citei algumas aqui para que vocês se identifiquem um pouco mais com essa classe. Mas vocês vão encontrar muitas outras classificações e elas são quase que infinitas, porque, como eu já disse, a cada dia novas interjeições vão surgindo por aí. Bom, quais são as classificações? Nós temos classificação de advertência, por exemplo, quando nós dizemos, né, cuidado, tá? Quando alguma coisa ruim vai acontecer ou quando nós vamos dar um conselho a alguém, ok? Ou então, atenção, né? Isso, vocês podem virar para mim e falar, mas por que cuidado, atenção, não são palavras de outras classes gramaticais? Sim, e é exatamente por isso que vários gramáticos entram aí em conflito na hora de definir a conjunção. Porque ela é uma classe gramatical formada por todas as outras classes, praticamente. Nós temos dentro dessa classe verbos, advérbios, substantivos,
simplesmente formação de palavras, né? Muitas pontuações, ok? E pontuações, obviamente, encontradas quando elas são escritas, quando elas estão em forma de texto, certo? Porque quando nós estamos falando, essas pontuações são as nossas expressões realmente. São as entonações em que nós falamos alguma coisa. Ou a expressão facial que nós fazemos quando nós reproduzimos esses sons. Por isso, então, as classificações são variadíssimas e existem muitas, ok? Que não podemos listar, né, como uma classe finita. Mas, enfim, além da advertência, nós temos o afugentamento, que é uma das mais conhecidas. Quando nós vemos um animal, por exemplo, e dizemos fora, show, ok? Sai. Bom, além dessa, de alegria, né? Quando nós falamos ó, oba, tá? E aí, de acordo com cada situação, com cada contexto, e cada um expressa de uma maneira diferente. As mais conhecidas, obviamente, são essas e são as mais encontradas dentro de textos, dentro de literatura. De alívio, né? Ufa, ou então, ok? E aí, a depender também da reação de cada um, de cada falante. De estímulo, quando o nosso amigo, por exemplo, está fazendo academia, a gente vai, força, vamos lá, né? Não para, tá? Concordância, tá? Nós temos aqui, tá, ok, tá bom, e muitas outras. Repulsa, quando nós dizemos credo, né? Quando nós temos uma reação de algo que não é bom, de algo que é nojento, asqueroso, né? Por exemplo, credo, ou então, né, a repulsa não de asco, mas sim de reprovação, né? Quando a gente olha para um amigo, quando olha para alguém que a gente conhece e diz, né, ai, francamente, hein? Né? E essa repulsa vem aí na forma de reprovação e não de asco ou nojo, ok? Desejo, né? E aí nós temos na língua brasileira várias palavras para indicar, várias interjeições para indicar esse desejo, e de acordo com regiões até mesmo. Bom, tomara, né, que eu creio que é a mais conhecida, oxalá, e aí nós temos aí por conta do Nordeste, ok? Mais conhecida no Nordeste. Desculpa, né, quando a gente diz perdão, mas não quando a gente fala palavra somente, essa que é a questão da conjunção. A questão da conjunção é a expressão, é como nós dizemos, é como nós pronunciamos essa palavra. Eu preciso de uma expressão em volta, eu preciso de uma sensação em volta dessa palavra, porque senão ela pode ser classificada como um nome qualquer. Ok? Como um substantivo qualquer, como um adjetivo qualquer. Então, o que vai indicar que esse nome, que essa palavra, que esse substantivo, neste momento é uma interjeição, é a pontuação que está por volta e é o contexto e que vai me dizer se ela está funcionando, então, como um substantivo simplesmente ou como uma interjeição, como uma expressão de sensação, sentimento ou desejo. No caso de dor, né, essa creio que é a mais comum, tá? Mas nós temos aí várias outras expressões de dor, até mesmo porque tem gente que grita, tem gente que não emite som, e aí vai depender de cada um. Então, ai, né, ui, e aí, né, na língua falada nós temos com a expressão de gritos, ok? Mas na língua escrita a exclamação cumpre esse papel. E espanto, né? Nós temos cruzes, ok? Ou caramba, nossa, não acredito, ok? Bom, essas são algumas interjeições aí para vocês, mas para facilitar e dar mais clareza para o que significa essa classe gramatical, muitas vezes não até considerada como classe gramatical. São, então, expressões que nós dizemos, sons que nós emitimos em algumas situações que expressam sentimentos dentro do nosso cotidiano ou até mesmo dentro da literatura para ter mais relação com a realidade. Ok, pessoal? Por hoje é isso. Espero que algumas coisas tenham ficado esclarecidas. Agradeço a atenção e até a próxima aula.